Excelentíssimo senhor deputado João Carlos Bacelar, satisfação estar aqui em seu nome, cumprimento a mesa e os presentes. Hoje, deputado, muitos olham a universidade e só conseguem ver mazelas. É tamanha a hostilidade que sequer reconhecem a virtude da pesquisa, da liberdade de pensamento, da formação de pessoas, dos benefícios múltiplos e profundos à sociedade. Olham a universidade com seus olhos míopes, cobrando resultados imediatos e retorno a contribuintes, como se fosse um negócio. Os que procuram resultados imediatos não têm os olhos voltados a nosso futuro comum. Os que só veem o que é imediatamente útil, os que se dizem pragmáticos, não conseguem ver a colaboração entre saberes distintos, não sabem que a ciência não se faz, não se constrói sem eventuais atropelos, sem a provocação dos que lhe colocam dúvidas e clamam por um sentido mais definido. Os que veem a universidade pública como um negócio são incapazes de ver o todo da obra e seu alcance e apresentam a universidade como um projeto falido, porque consumiria muito e, com efeito, com muitas razões, pede ainda mais recursos. Senhoras e senhores, a universidade pública é, sim, o lugar da produção científica em nosso país. Ela é a fonte da tecnologia e da inovação. Ela é também um lugar de reflexão sobre a sociedade e de representação de políticas públicas. Ela é o lugar de críticas, de criação, de arte e cultura. É critério para o que é qualidade acadêmica, sendo pautada por objetivos postos em comum pela sociedade e gerida com transparência, e vale enfatizar, conforme valores e princípios democráticos. O parlamento brasileiro deve mostrar-se hoje como um poder especial para a conformação de uma opinião pública pautada no debate e na mais elevada exigência de dados científicos. Ele não pode ser inferior às redes sociais e não pode servir-se de dados desprovidos da devida evidência empírica e da mais precisa consistência científica. Nesse sentido, também para fazer valer seu papel perante a sociedade, o parlamento deve ver o perigo presente nas atuais ameaças à universidade. Com tais ameaças, correm perigo os valores, os princípios e os fundamentos que lhes servem dia a dia para fazer de nossa sociedade uma nação altiva, livre, autônoma, na qual o bem-estar social garanta a todos o exercício mais livre da cidadania. E, enfim, parlamento e universidade têm um laço íntimo no aspecto de que, em ambas as instituições, a palavra deve preceder outras formas de poder, valendo em ambas, sobretudo, a razão e não a força. A ciência brasileira, devemos admitir, a ciência brasileira, que é feita, sobretudo, na universidade pública, divulga mal seus resultados, que estão em todas as partes. Continua seu trabalho como se fosse pacífico o seu valor e inconteste a necessidade de mais e mais investimentos. Não é de estranhar que seus resultados sejam confrontados por dirigentes mal formados ou apressados, de modo que suas opiniões passam a ter a força de conhecimento e se permitam, por razões exteriores ao trabalho científico, destruir a arquitetura construída em décadas para a atividade científica em nosso país. Temos todos, porém, cada qual em seu papel, uma obrigação de Estado com a ciência e cultura brasileiras. Essa obrigação se apresenta em diversos documentos. Entretanto, quero resgatar sua expressão em um desses documentos, que é o Código de Ética do Servidor Público. É um documento esquecido, que precisa ser resgatado, pois nos lembra a todos o dever do decoro, da urbanidade e a precedência do bem comum em nossas metas. Esse código enfatiza ainda que nos é vedado deixar de levar em conta os avanços técnicos e científicos em nossa atividade.
Ora, isso só pode traduzir-se em um conjunto de deveres com a pesquisa científica e com as evidências empíricas que devem embasar decisões de política pública imediatas ou de longo prazo. Enfim, tudo isso implica compromisso inegociável com a ciência brasileira e de modo bastante profundo com a universidade pública, na qual se encontra a sua casa e seu critério. Concluo, a universidade pública não está falida. Falida estará a sociedade brasileira se renunciar à autonomia científica em favor de uma subordinação a interesses estrangeiros, se optar pela discriminação e não pela colaboração científica, cultural, acadêmica, se renunciar, enfim, às condições de procura e de produção da verdade. Repito, a universidade pública não é um projeto falido. Falida estará, sim, a sociedade que prefira a ignorância ao conhecimento, que renuncie à ciência e à cultura em favor do preconceito e do obscurantismo. Obrigado.